Estamos começando mais um programa da nossa série aqui pela Turquia, conhecendo a história do cristianismo, os caminhos do apóstolo João, do apóstolo Paulo. E eu continuo aqui na cidade de Laodiceia. No programa anterior, você viu que nós fizemos menção a esse lindo teatro que foi construído aqui depois, ou melhor, reconstruído depois de um terremoto que houve na cidade, e tudo isso foi reerguido com o dinheiro de apenas um dos moradores da cidade de Laodiceia. Aí dá para ter uma noção como realmente eles eram ricos, e junto com a sua riqueza vinha o sentimento de orgulho, que aliás contaminou a igreja cristã. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a comunidade cristã que havia nessa cidade e o significado da expressão laodicense, conforme ela foi cunhada pela teologia posterior, com base na carta do Apocalipse. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e continuo sempre em busca de evidências que confirmem a historicidade da Bíblia Sagrada e também nos deem contexto para conhecer a história do cristianismo. Não sai daí porque o nosso programa está só começando. Shakira, how are Hello! you? Shakira, Ah! take it please. Oh! Take it. Shakira. Shakira! Ice cream, come here please. Thank you so much. Take it. Allah seni. Gente, o que é isso? Tô ficando doida aqui já. Tô tentando. Vocês conhecem isso aqui? É o Maraş, é o maior sorvete. Ah! É o sorvete mais conhecido da Turquia. Thank you. How are you, Shakira? I'm good. Take it. Ai, é o sorvete mais conhecido de Istambul, mas eu tô numa batalha aqui. Shakira. Turn it down. Estou numa batalha. One, please. Quando Another eu conseguir ganhar a batalha, eu conto pra você sobre isso. Okay, little bit less, please. Shakira. Thank you. Teşekkürler. Welcome, Shakira. Teşekkürler. Finalmente! Esse é o Maraş. É o sorvete mais conhecido da Turquia e acabou se tornando uma atração turística. Porque para você conseguir tomar esse sorvete, você precisa vencer a batalha. É realmente muito legal. E dizem por aí que esse sorvete é feito com leite de cabra e é muito gostoso. A textura dele é mais densa por conta de uma substância da raiz da orquídea. Os sabores são meio limitados, é tipo baunilha, chocolate, pistache, morango, mas eu acho que vale a pena experimentar. É muito bom, não deixe de experimentar o sorvete na Turquia, o Maraş. Até mais! Muito bem, pessoal, continuamos o nosso passeio aqui pelas ruínas de Laodiceia. Olha que lindo aquela colunata lá, por mais um dos cardos máximos que havia aqui, as estradas principais da cidade, as rodovias, as quintas avenidas, se eu posso usar essa expressão comparando Laodiceia a Nova York. E a gente pode recapitular um pouco do que eu falei no nosso encontro passado. Eu disse que Laodiceia era uma cidade muito próspera, muito rica e muito orgulhosa. Você se lembra disso? Eu disse que aqui a região é muito cheia de terremotos. E houve vários terremotos aqui ao longo da história. Um deles, no ano 60, na década de 1960, ocorreu durante o governo do imperador Nero. E todas as cidades da região pediram socorro para Roma para poder tirar ali o opróbrio de todo o problema que eles estavam tendo com o terremoto que aconteceu. Inclusive, a cidade de Laodiceia foi devastada por esse tremor de terra. Não somente Laodiceia, mas Hierápolis, que é uma cidade ligada comercialmente com a região aqui. Aliás, lá na frente você tem aquela mancha branca que é possível ver. Lá é a cidade de Hierápolis. Paulo esteve pregando lá. Aliás, até uma tradição cristã que Filipe
foi martirizado e também pregou naquela cidade ali. Mas voltando a falar de Laodiceia, nesse terremoto que houve aqui na época de Nero, todas as cidades pediram socorro ao imperador. E quando os emissários de Nero chegaram aqui com dinheiro para reconstruir a cidade, os cidadãos de Laodiceia ficaram ofendidos. Disseram, não, nós temos dinheiro para reconstruir a cidade por conta própria. Não precisamos do dinheiro do imperador. Você está achando que nós somos pobres? Aí criou-se até a ideia de sempre quando você queria fazer referência a um povo orgulhoso, metido, falava de Laodiceia. Fazendo uma paródia com os dias atuais, é aquele tipo de pessoa que quando tem uma chuva com um raio, ele olha para cima pensando que é Deus tirando foto dele com flash. Seria mais ou menos esse o espírito dos cidadãos de Laodiceia. E com base nisso você entende por que a igreja aqui acabou espelhando boa parte desse sentimento de orgulho e Cristo então faz sérias advertências na carta. Eu também mencionei no programa anterior a respeito da escola de oftalmologia que havia aqui. Eu vou citar até um sujeito, Demóstenes Filaletes. Esse Demóstenes Filaletes foi um especialista em cura dos olhos e ele estudou onde? Aqui em Laodiceia. Ele até escreveu um tratado sobre oftalmologia aqui no primeiro século e esse tratado ainda era usado na Idade Média como obra de referência no tratamento dos olhos. E nesse tratado, inclusive, havia, e já foi descoberto e traduzido, todo o elemento, ou seja, a receita para se fazer uma espécie de colírio para os olhos que era fabricado aqui em Laodiceia. Esse colírio pegava algum tipo de substância, de matéria-prima que aqui na região existe, não em outros lugares, e eles guardavam as 7 chaves, o segredo de como produzir esse colírio na época. Lógico que depois, com o Tratado de Demóstenes, a gente sabe como fazê-lo. E é um colírio que até hoje médicos especialistas em oftalmologia ainda recomendam. Agora você vê a ironia. Uma cidade tão rica, produtora de colírio, recebe de Cristo a advertência. Você é cega, você é pobre, aconselho que você compre de mim colírio para ungir os seus olhos. Você está percebendo a ironia? E essa cidade também produzia, eu mencionei isso, um tipo de tecido feito do cabelo de cabra, muito caro. E a grife da época era aqui. Hoje, quando você vai falar da grande moda, se fala, olha, está nas melhores passarelas de Nova York, Roma, Paris. No passado dizia, está nas maiores passarelas de Roma e de Laodiceia. E Jesus disse que a cidade era nua. Vamos falar um pouco da comunidade cristã que recebeu essa carta. Aqui atrás de mim, infelizmente, nós não temos autorização para filmar lá dentro. Estão as ruínas de uma igreja do período bizantino. Você está vendo? Toda essa parte coberta aqui forma a Basílica, aquela igreja que foi construída aqui depois de Constantino, quando o cristianismo já tinha todos os ares de uma religião agora com a ajuda romana, com o reconhecimento imperial. Não era mais uma religião ilícita como na época apostólica. E por isso muitas pessoas pensavam que aqui ficava também a igreja cristã primitiva que recebeu a carta do Apocalipse. Eu mesmo, quando vim aqui algumas vezes, eu mostrava para as pessoas essa igreja e falava, olha, provavelmente a igreja cristã primitiva também era aqui, porque um dos costumes bizantinos era construir a igreja bizantina do IV século em cima de algum monumento, de algum sítio arqueológico que, de acordo com a tradição, teria ligação direta com a história apostólica. Mas era apenas uma ideia. Hoje, porém, um novo achado arqueológico, que ocorreu agora, por volta de 2020, aproximadamente, ou 2021, revelou onde provavelmente era a igreja cristã do primeiro século. De todas as 7 igrejas do Apocalipse, a única que eu posso mostrar com altíssima probabilidade arqueológica a igreja do primeiro século é Laodiceia. Vou mostrar para você a casa que foi descoberta e por que os arqueólogos deduzem que ali seria a igreja que recebeu primariamente aquela carta vinda lá da ilha de Patmos, lá do apóstolo João, que estava recebendo de Jesus mensagens de advertência, conforto e esperança profética, não somente para as igrejas da Ásia Menor, mas também para a igreja cristã ao longo dos séculos, que era representada por essas 7 igrejas. Você ficou curioso agora para conhecer a igreja do primeiro século? Tá bom, eu vou dar uma chance para você.
Vem comigo que eu vou apresentar, mas essa informação você só tem aqui, tá certo? Vamos comigo. Você sabe que a arqueologia também é sobreposição de material de construções de épocas diferentes. Por exemplo, se vocês olharem aqui nesse lado, vocês vão ver quanto entulho há de material arqueológico. Eu sei que a sua vontade é já sair com a picareta, escavando tudo isso aqui, mas não é bem assim que a coisa funciona. A gente tem que ter critérios. E tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês também estava coberto de terra. Quando eles abriram aqui, perceberam que aqui havia uma rua. Você está vendo? Uma rua normal, uma das ruas de Laodiceia. E muitas casas que havia aqui eram casas de pessoas ricas. Por que eu sei que eram pessoas ricas? Porque eram pessoas que moravam perto do teatro, na zona nobre da cidade. Geralmente eram pessoas que tinham cargos públicos, pessoas talvez que tinham alguma ascensão ao poder. Aqui havia alguma espécie de loja que foi construída posteriormente no período bizantino. Está notando que essa parede aqui não leva praticamente nada a lugar nenhum. Aqui eu tenho algo do período bizantino que foi colocado aqui. Agora, até tem uma lagartinha andando ali dentro, tem muitos desses aí. Agora, o mais curioso aqui que chamou a atenção e foi uma pista formidável para os arqueólogos, está logo ali embaixo. Vou mostrar para você. É um sinal de que aqui tinha uma construção cristã. E ali no fim daquela rua estaria provavelmente a casa cristã do primeiro século, que serviu de apoio para virar a igreja primitiva, a mesma que recebeu a carta do Apocalipse lá do apóstolo João. Aí você vê como é que a arqueologia também é um processo quase de CSI. Você vai descobrindo evidências que vão ajudando a construir aquela história, a montar aquele quebra-cabeça antigo. Vem comigo. Pedi o Vacian para aproximar aqui. Tá logo ali na porta, olha. Aqui nós já temos um desenho de como seria essa carta, o perístilo da casa, ou seja, era uma casa feita onde você tinha vários cômodos aqui, tá certo? E aqui você tinha uma espécie de átrio central dentro da casa. Toda essa propriedade aqui pertencia a uma única família. Então, do ponto de vista arqueológico, o que eu sei? Aqui era a casa de alguém muito rico, alguém não apenas de boas condições financeiras, mas também com uma boa reputação política, porque a casa está perto do teatro, perto também da grande colunata. E, além disso, essa casa, às vezes, alugava cômodos internos para órgãos do governo, para comércio. E o que me chamou mais atenção, não somente a mim, mas os que escavaram aqui, foi esse apsum que está aqui, que é o estilo arquitetônico de uma igreja cristã primitiva, tá certo? Este aqui. Eu vou mostrar para vocês lá dentro e vocês vão entender como é que era esse processo. Mas a chave para a leitura de tudo isso está aqui na porta, olha. Eu não sei se vai estar nítido, que vocês podem ver de casa, mas aqui nós temos um círculo. Não sei se o Vacian consegue mostrar aí. Tem um círculo aqui com uma espécie de asterisco dentro. Você está vendo? Esse símbolo aqui, ele aparece em outros sítios arqueológicos relacionados ao cristianismo e era um símbolo da igreja cristã primitiva. Era o monograma de Jesus, em grego. Jesus Christus Theos Huios Soter. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Então, alguém que viveu aqui no primeiro século demarcou esse lugar como sendo um sítio cristão. Agora entrem comigo aqui nessa casa. Essa parte que vocês estão vendo aqui, com restos de saco de linhagem aqui, é porque aqui embaixo tem mosaico. Então, geralmente, quando você encontra o mosaico, você cobre isso com esses sacos de areia para proteger o mosaico que está embaixo, porque ele é muito delicado. E o mosaico, diga-se de passagem, é um estilo de piso próprio para pessoas muito ricas. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma indicação cristã na porta dessa casa, uma indicação primitiva. Esse símbolo pode ser do 3º ou 4º século, mas quem o fez ali demarcou o fato de que aqui dentro tinha algum tipo de influência, cultura, culto relacionado a Jesus Christus Theos Huios Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador. Então havia cristãos aqui. Lembra que eu falei que havia um átrio central, um pátio na casa? O pátio está justamente aqui, olha.
muito bem preservado, diga-se de passagem. Você ainda tem partes do piso original. Aqui no meu pé, dá para você ver o que é reconstrução e o que é original. Isso aqui é original, tá bem? Isso aqui é uma reconstrução. Olha os originais. Então você tem uma noção que a casa tinha todo esse pátio aqui com um piso de mármore, além do mosaico ali na entrada. E todos esses cômodos que você está vendo aqui eram aquelas partes do perístilo da casa que eu falei com vocês que o proprietário aqui poderia até alugar, quem sabe, para comércio, para questões governamentais. O próprio governo, não existia prefeitura na época, mas vamos colocar assim, é como se a própria prefeitura aproveitasse alguns cômodos para serviços próprios. Então quem morava aqui definitivamente era muito rico e provavelmente era cristão. Por que eu deduzo que a pessoa era cristã? Por causa daquele símbolo que está ali fora. Agora, o segredo maior, a parte realmente que temos como clímax de tudo isso que eu estou mostrando para vocês, é o cômodo que está logo aqui dentro. Eu vou entrar com vocês e vou mostrar esse cômodo aqui. Olha lá. Você está vendo essa parte aqui? Isso aqui é uma igreja cristã que a gente dá o nome de Domus Ecclesia. Aqui eu não posso entrar porque tem uma corda, mas ali dentro tem uma passagem. Eu vou levar vocês até lá dentro para que você possa ter uma noção como era essa Domus Ecclesia. Vem comigo, Vassian, nós vamos passando por ali e eu vou mostrar para vocês lá dentro. Aqui nós encontramos ainda algumas coisas que estão sendo escavadas. Isso aqui, por exemplo, é um moinho para trigo, original, no meio do nada aqui. Você está vendo a pedra? Aqui você coloca um pedaço de madeira aqui em cima você joga o trigo e duas mulheres ficam fazendo a fricção entre uma pedra e outra pedra e você vai fazendo a farinha para produzir o pão cotidiano. Ali você tem pedaços também de tachos de pedra, pedaços de ânforas de terracota, de barro, e aqui eu já tenho acesso à estrutura interna da igreja cristã. E repito, como é que a gente sabe que é a igreja cristã? Pela arquitetura. Deixa eu contar para você como é que isso funciona. Por todos os estudos que nós temos feito, nós descobrimos que as primeiras igrejas cristãs, elas funcionavam em casas. Você vai ver muito isso nas cartas do apóstolo Paulo. Os irmãos que reúnem na casa de fulano mandam saudação. Os irmãos que se reúnem na casa de tal pessoa mandam saudação. Na época em que o cristianismo ainda era religião ilícita perante Roma, eles não tinham o direito de ter um lugar para o seu culto oficial. Então eles pegavam alguém do rebanho cristão que tinha mais condições financeiras, essa pessoa pegava um cômodo da sua casa e eles faziam ali uma célula ou um pequeno grupo. E mais tarde, essa célula ou pequeno grupo acabou sendo arquitetonicamente adaptada para ser o que a gente chamaria de as primeiras Domus Ecclesia, as primeiras igrejas do lar. E como uma ênfase muito grande havia na igreja primitiva em relação à Santa Ceia, normalmente o lugar, o cômodo da casa onde os cristãos primitivos se reuniam era a sala de jantar, que a gente chama de apsum. É esta parte aqui, olha. Então, na casa desse rico ou dessa rica proprietária, depois vocês vão entender por que eu estou colocando no feminino, havia essa sala de jantar que foi adaptada para uma igreja cristã e num outro momento, quando ela virou Domus Ecclesia, eles colocaram toda a estrutura arquitetônica similar a outras Domo Ecclesiae que já foram encontradas por aí, outras igrejas domésticas cristãs. Então, do ponto de vista arqueológico, é altíssima a possibilidade de ser essa a igreja cristã antiga de Laodiceia. Eles se reuniam aqui na casa de alguém muito rico que tinha toda essa propriedade. Eu vou pegar aqui com o pessoal da produção, consegue uma Bíblia aqui para mim? Deixe-me pegar aqui, eu vou pegar uma Bíblia. Pronto, muito obrigado. Obrigado aqui a Kathleen, a minha produtora, já estava ali sentada ouvindo tudo para ver se eu não cometo nenhum erro, né? Não posso passar informação errada para vocês. Vamos ver aqui o que Paulo escreveu na carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele escreve assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses.
e por quantos não me viram face a face. Quando Paulo fala pelos laodicenses e por todos quantos não me viram face a face, aqui os comentaristas têm duas interpretações. Primeira, que Paulo também pregou aqui em Laodiceia, que ele também desenvolveu um trabalho missionário aqui, como ele também esteve em Hierápolis. A segunda é que Paulo não esteve pessoalmente aqui, mas enviou discípulos para cá, e ele se refere aos laodicenses como aqueles que não o viram face a face. O verso 2 continua: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Fazia muito sentido Paulo escrever isso para os laodicenses, porque entre as questões ricas que eu apresentei para você sobre a cidade, eles também tinham uma escola cética aqui. A escola cética era o ceticismo que vinha da filosofia grega. Ainda na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículos 12 e 13, Paulo despede dos irmãos de Colossos dizendo assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lembra que eu pedi para apresentar Hierápolis para vocês ali? Então o Vacia mostrou aquela hora Hierápolis. Aqui do fundo até dá para ver, mas com a câmera eu não sei se vai ser possível enxergar. Consegue? Olha lá no fundo, Hierápolis, tá vendo aquela partezinha branca lá? Você tem Hierápolis e aqui nós estamos em Laodiceia. E Paulo escreve justamente isso. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós e pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então eu tenho aqui uma informação importante sobre Laodiceia. Fala de uma mulher chamada Ninfa. Ninfa é uma palavra que vem do mundo grego e significa moça, ou até na mitologia, Ninfa seria uma das filhas de Zeus. Você tem as ninfas. E essa ninfa, talvez de origem grega, era a dona dessa propriedade e diz que a igreja se hospedava ou se reunia, conforme algumas traduções, na casa dela. E continua dizendo: e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então havia também uma carta que foi escrita aqui para a igreja de Laodiceia, que não é aquela carta do Apocalipse, é uma carta de Paulo, e essa se perdeu. Pouca gente sabe disso. Existem epístolas do apóstolo Paulo que se perderam. Uma delas foi a epístola que ele escreveu para a igreja de Laodiceia, que ele pediu para ser lida em outro lugar e que também fosse lida perante todos aqui. Agora você fica imaginando aqueles irmãos reunidos nesse ambiente para celebrar a Santa Ceia, por isso o ápsum, a ceia era o centro do culto. Quem sabe esses irmãos estavam, sei lá, contaminados pelo orgulho da cidade de Laodiceia? Eu não sei, mas eu sei que no Apocalipse, Cristo usa justamente a situação dessa igreja para representar o que haveria de acontecer com o cristianismo no futuro. E é sobre isso que eu quero falar com você no final desse programa, no último ponto que eu quero mostrar aqui nesse sítio arqueológico. Então vem comigo. Eu resolvi terminar aqui o programa de hoje por um detalhe muito significativo. Este aqui atrás é o templo de Zeus, que depois, durante algum momento, foi também o templo de Apolo, templo de culto ao imperador na época de Augusto. O fato é que todo esse complexo de santuários que há aqui nesse local remete ao início da cidade, quando ela ainda se chamava Dióspolis. Você lembra? Eu disse que este era o nome original da cidade de Laodiceia, cidade de Zeus ou cidade de Deus. Depois ela trocou de nome algumas vezes
até finalmente se chamar Laodiceia, em homenagem a Laodice, que era a esposa de Antíoco. Muito bem, a pergunta é, por que eles deixaram de ser a cidade de Deus para se tornar a cidade de Laodiceia? Há um trocadilho curioso aqui, que a palavra Laodiceia é uma palavra grega, vem da junção de dois termos. Laos significa povo, você tem, por exemplo, a palavra leigo, vem de Laos, Nicolaus, o povo que vence. Então, Laos, povo. E Dike significa justiça. Tanto é que a deusa da justiça era chamada de Dike. Você tem a palavra de Kaiosine, justificação, feito justiça. Então, Laodiceia significa a justiça que vem do povo. Também pode ser traduzida como o julgamento do povo. É uma palavra que gera um trocadilho, você sabe? Dá para se traduzir das duas maneiras. E a forma como Deus usou isso para ilustrar o futuro da igreja é pontual. Você tinha muitas maneiras de retratar a história no passado. Os historiadores da época antiga poderiam falar das várias eras, representando-as como o período do ouro, o período da prata, o período do bronze. Nós temos isso em vários autores gregos, autores romanos, que assim dividiam a história da humanidade, como Virgílio, por exemplo. Não é por menos que no livro de Daniel, a história humana é dividida em metais de acordo com as peças de uma estátua que Nabucodonosor viu. Nós também dividimos a história assim hoje. Nós falamos de história antiga, nós falamos de Idade Média, Idade Contemporânea, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Essa divisão é apenas simbólica para retratar diferentes períodos da linha histórica humana. A diferença para a forma bíblica da forma secular é que a forma secular retratava a história passada e a profecia retrata em etapas a história futura. Por isso, o Espírito Santo escolheu 7 igrejas da Ásia que passavam por problemas daquela época para, através dessas igrejas, retratar os vários períodos pelos quais passaria a Igreja de Deus ao longo dos séculos. E o último deles era justamente o período de Laodiceia, quando o cristianismo, à semelhança dos cidadãos dessa cidade, tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Tem muito orgulho e estão afastados de Deus. Nós estamos no período de Laodiceia, mas não podemos estar no estado de Laodiceia. Pense nisso e a gente se encontra no próximo programa, porque ainda tem muita coisa para mostrar para vocês.